Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar apresentando o Dromos Talk Show aqui hoje. É uma honra estar na presença de todos vocês, a professora Amábile, o professor Rafael, Juan, sou o Henrique, professor de Ética e Valor do Colégio Dromos. E hoje nós estamos aqui com o Juan, candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e torcedor da Mocidade no Rio de Janeiro, tricolor e principalmente representante de turma da turma Gama Delta do Colégio Dromos do ano de 2011, né? Seja bem-vindo, Juan. Professor Amábile, um prazer estar com a senhora aqui presente de novo. Rafael. Obrigada, Henrique. Bom, hoje eu estou te dando um alô muito feliz, né? Porque eu estou cercada de 3 ex-alunos. Então vocês imaginam a minha alegria enquanto professora e diretora da escola. Por isso, não sai daí não, o papo vai ser bom. É isso aí, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Seja bem-vindo, Juan. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui diante de vocês hoje, poder conversar um pouquinho com vocês e vamos lá. Já iniciando aqui o nosso papo, apesar da nossa amizade, estudamos juntos, para quem não sabe, estudamos juntos no 3º ano, ensino médio, formamos juntos. E assim, antes de começar na sua vida política, hoje, onde você chegou, a questão educacional e da política hoje, como é que está no Brasil, queria saber de você como que surgiu esse interesse seu pela política. É um interesse já de criança ou surgiu no ensino médio ou depois de formado? Além disso, você tem alguma história política na sua família, alguém que te inspirou? Queria que você contasse mais um pouco pra gente sobre isso inicialmente. Muito pelo contrário, a família sempre foi contra que eu me metesse na política, mas desde os 6 anos de idade eu sempre gostei de acompanhar a eleição. Em 2002, teve eleição presidencial no Brasil, eu tinha 9 anos de idade e falei para os meus pais, bom, eu quero ir para a rua, eu vou apoiar um candidato que ninguém apoiou na época. Ninguém foi mal, mas eu fui até com os vizinhos nossos que estavam apoiando ele também e assim começou meu interesse, mas não houve incentivo da família. Acho que com 10 anos eu pedi para o meu pai um livro que contasse a história de todos os presidentes da República. Naquela época a bibliografia era muito difícil, então o que ele me deu foi uma tese universitária que eu tenho até hoje. É o meu primeiro livro, assim, onde eu tive contato mesmo com a política. Mas o que me fascina na política é que eu enxergo na política o verdadeiro chamariz de mudança no país. A gente só pode mudar dentro da política estando lá sendo representante, né? Na Grécia Antiga, na polis, era assim e isso vem até os dias atuais. E para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. Então é isso que me convence a gostar de política. Bom, a gente sempre caminhou junto, né? Quando você era aluno da escola, a gente sempre estava junto, né? A gente sempre trocava ideia. Sempre vi em você essa vertente política. Acho que conversamos algumas vezes sobre isso quando a gente pensava no seu futuro juntos, né? Eu fico muito feliz de ver você nessa caminhada. Eu queria que você me contasse como foi importante, ou até que medida foi importante, essa caminhada acadêmica para a tua formação política, né? Bom, eu estudei praticamente a minha vida inteira no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Me mudei para Brasília em 2010, fiz o 2º ano do ensino médio no Dromos e o 3º também. O que me deu um grande incentivo, não só ter vindo para Brasília, mas eu acho que o Dromos também catapultou um pouco desse sentimento de liderança. O Henrique falou de líder de turma, acabei liderando a Odisseia também, enfim. Fomos à premiação no Congresso Nacional, então tudo isso acabou impulsionando. Após isso, fiz vestibular, fiz ciência política na UNB, depois gestão de políticas públicas também. Todo o ensino de ciência política ou da área de administração pública no Brasil, pelo menos eu enxergo dessa forma, ele é muito para uma vertente mais teórica, mas a prática ela é deixada de lado. Então, o que eu enxergo hoje, tem muita gente que não é da formação de área política, mas que se sai muito bem na área. Então, não necessariamente a pessoa precisa entender a teoria política, basta querer fazer, basta querer mudar. E assim a gente consegue a verdadeira mudança na política brasileira. É legal, eu fiquei curioso sobre, você falou premiação no Congresso Nacional, né? Foi um projeto dentro do Colégio Dromos, não foi? E o Dromos Talk, ele já está servindo de um memorial, né, de muita coisa bacana que aconteceu ao longo da história do Dromos. Nós já estamos tendo aqui essas pinceladas boas, né? Você falou mais uma aí, como é que foi esse projeto na época? O que aconteceu? Que foi legal, te influenciou?
Não, o Dromos tem vários projetos. Eu lembro a gente jogando xadrez na hora do recreio. Tudo isso acaba incentivando o raciocínio lógico. Então, mas a questão daquela premiação especificamente foi um projeto de combate ao bullying. Se não me falha a memória, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. O Dromos pioneiro, sempre pincelando questões, né, que estão em voga na sociedade. Então, naquela época, foi o bullying. O professor Amable foi lá receber, chamou... o Henrique também estava. Eu tenho essa foto. Temos essa foto. Hoje, Você tem também? É mesmo? Essa foto de vocês lá no Congresso? Temos. Legal. Você me falou assim, da faculdade, que o ensino hoje, principalmente superior, ele é muito voltado para a teoria e não para a prática. Mas no seu ensino superior, principalmente você que trouxe aqui, que fez duas formações acadêmicas, teve alguma questão prática que foi levada, assim, de debates, ou então alguns partidos políticos aqui, não entrando, claro, a gente tem um pacto aqui dessa nossa conversa, que a gente não vai discutir necessariamente sobre política, sobre partidos políticos e lados políticos, mas sobre política em si. Então, os partidos políticos buscam os alunos, eles incentivam, ou são os alunos, parte do interesse do aluno buscar? Como é que funciona isso na formação acadêmica? Dentro da UNB tem um projeto chamado Politeia, onde os estudantes passam durante uma semana a viver como deputados. Eles se tornam deputados durante o recesso parlamentar, então se tornam deputados, assumem lugar em comissão. Eu participei por 5 anos desse projeto. No meu último ano eu fui presidente da Câmara. Então, uma semana como presidente da Câmara, foi a minha última participação também. Esse foi o lado mais prático que a gente teve contato com a política em si. Mas, quanto à questão partidária, os alunos em si são mais os que buscam, né? Não o inverso, o caminho não é inverso. Os partidos abrem a porta para jovem? Dificilmente. Infelizmente, o Brasil ainda é muito fechado para a renovação política em si, né? Nós temos aí um grande coronelismo ainda, né? As vertentes familiares. Então, eu acho que existe um sentimento de renovação. Na última eleição ficou comprovado isso, metade da Câmara foi renovada. A tendência é que aumente, mas ainda de forma incipiente. Dentro dos partidos, os jovens não têm muita mobilidade, não? Dificilmente. Infelizmente também, né? Ao contrário de outros países, até mesmo da América Latina. Mas no Brasil ainda é muito difícil essa mobilidade. Você foi candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, recebeu mais de 2.000 votos. E então, como jovem, tinha acabado de ser muito provavelmente próximo à sua formação, e você já recebeu então um espaço no partido político e vivenciou aí não só uma caminhada política, mas uma campanha, um momento de pré-eleição. E eu queria que se você puder falar um pouco mais disso, como é que foi a campanha de desenvolver, como é que foi isso de se filiar ao partido, de bolar essa ideia. Foi um cargo de deputado federal, então é um cargo que a gente, dentro do legislativo, é um cargo muito considerável. Por que já deputado federal? Por que não deputado estadual? Mais um pouco dessa sua caminhada aí como candidato. Como todo jovem sonhador, depois de 7 anos em Brasília, voltei para o meu estado, né, para o Rio de Janeiro, buscando a mudança. Eu já vinha buscando algum partido político que me desse alguma brecha, algum espaço para poder vir candidato, porque primeiro você tem que buscar a legenda. Nem todo mundo que quer se candidatar consegue ser candidato, ainda tem esse empecilho. Porque muita gente não sabe, né? O que muita gente não sabe. As pessoas acham que é só chegar lá e se candidatar. Não é. Existe todo um processo anterior a isso. Não é tão simples. Então eu busquei um partido que eu me identificasse na época, não é o meu atual partido, mas que me desse alguma brecha para poder ser candidato àquilo que eu gostaria. Porque eu pensei em deputado federal, eu sempre pensei isso, porque não faria sentido algum, eu 7 anos, longe do Rio de Janeiro, querer ser deputado estadual. Lidar com uma história, né? Lidar com os problemas estaduais. Não tinha uma história com o Estado, né? Exatamente. Não tenho uma história. Da mesma forma, me perguntaram por que eu não vim candidato a vereador no ano passado. Eu não estou na realidade do dia a dia da minha cidade. Então, é complicado e seria até uma certa hipocrisia com aquilo que eu prego, com aquilo que eu acho. Então, pela área federal, foi aquilo que eu buscava. A campanha em si é todo um desafio, porque foi uma campanha diferente. Todos nós somos testemunhas, né? Os resultados foram aquém do esperado, ninguém imaginava como se daria aquela eleição. Foi uma caminhada onde eu tive experiências fantásticas, eu acho que eu até me emociono falando. Eu realmente conheci os Brasis do Brasil.
Ali eu conheci a realidade brasileira, porque a gente aqui em Brasília, quando faz política, a gente não está em contato com a população diretamente. Mas quando a gente está lá no dia a dia, conhecendo a realidade, vendo coisas que, assim, ninguém faz ideia que ainda existe no Brasil, infelizmente ainda existe. E isso toca muito, as pessoas pedindo diversas coisas que estão além do poderio político. Eu recebi pedidos de velório a uma casa para a mãe e para a filha. Então, assim, as pessoas não têm muita noção ainda do que um político realmente faz. Mas, enfim, foi uma caminhada interessante, foi uma aventura. O resultado foi dentro do esperado, a gente esperava mais ou menos essa margem de votação. Fiquei com a 3ª suplência, hoje 2ª, porque o titular ele virou secretário lá no Rio de Janeiro, então 2º suplente como deputado federal lá do Rio de Janeiro. E você vai repetir a dose? Vai, né? Em 2022. Agora você está em Brasília, a gente estava conversando que você está em Brasília. Estou em Brasília, oficialmente agora. Voltei para Brasília em 2019, dentro do INEP. Professora Amable, também da área de educação, então compreende bastante. Depois saí do governo. Agora estou na Band, também lá no Ranking dos Políticos. Sigam o Ranking dos Políticos, @Ranking dos Políticos. É um trabalho fantástico. A gente avalia os parlamentares do melhor para o pior, avaliando eficiência, gasto, enfim. Não, várias... Muito legal, né? Ferramenta bacana. Rankingdospoliticos.com.br? Não, políticos.org.br e... políticos.org.br. Esse é o site. E @Ranking dos Políticos nas redes sociais. Fantástico, né? Legal. Vocês avaliam o que também, assim, os projetos que eles apresentam, a efetividade, o êxito de aprovação, falta presença, qualidade legislativa, tudo isso está lá dentro. Legal. Para a gente ter mais acesso, às vezes a gente critica muito. Tem muita gente hoje que ainda não gosta muito de falar sobre política, de estar perto de política, e muita gente que critica às vezes. Então é bom para a gente saber, principalmente essa plataforma, para a gente estar muito mais próximo e saber realmente quem que está fazendo, quem não está fazendo. É muito transparente isso, né? Muito legal. E é legal também saber que quem está por trás do critério de avaliação, né? De avaliação. Você fala, bom, eu está avaliando, tudo bem, mas quem é que está por trás? Quem é que está avaliando, né? Como que está sendo avaliado? Porque eu posso avaliar, mas é o meu amigo que está me avaliando, mas... Não, você sabe que o Dromos tem essa vocação de debate político, e você falando, Henrique, lembrei, né? Nós tínhamos logo no primeiro ano, né, de Dromos, eu estou me entregando aqui, que eu podia estar no grupo dos ex-alunos só, né? Mas de quando, né? Mas de quando, né? Eu vou entregar agora eu vou entregar de fato. Mas de quando? Rafael é a matrícula 001. Então, uau. O primeiro agora acabou. Mas logo no primeiro ano, um grupo de alunos, né, e eu fazia parte, teve a iniciativa de montar o que a gente chamava de GRUD, né? E era o grupo de debates. E era justamente questões de política, avançava para economia, relações internacionais, e era muito legal, né? Uma ideia até a se resgatar, né? Pensei agora exatamente E eu acho, sinceramente, que a gente tem que também contar com o Juan, já vou fazer aqui um convite, né? Gravado aqui, Não escapar. Não escapar, entendeu? Também já pensei. Já pensou, né? Da gente trazer Estamos conectados. Trazer o Juan para o workshop de liderança, né? Você que nos acompanha, os workshops de liderança são uma iniciativa exclusiva do Colégio Dromos, e os alunos do ensino médio e do Fundamental 2 são convidados a estarem num momento, um workshop, em um momento prático, de muito aprendizado, com pessoas que são expoentes na sua área, mas que têm essa característica de líderes, né? Então a ideia é que nós tenhamos aí o melhor dos melhores para estar com os nossos alunos, transmitindo esses valores de liderança, né? E o Juan, tenho certeza, representa tudo que a gente quer, né, na mensagem. A gente vê muito isso, aliás, liderança sempre foi o seu marco, né? É verdade, né? Eu agradeço. Eu tô aqui falando, né? Normalmente eu busco a notícia, ser notícia ou falar, responder. Mas é legal. Mas eu aceito com o maior prazer. É bom a gente ver uma caminhada de um ex-aluno assim, sabe? E eu fico muito feliz de ver você feliz no que você está fazendo, né? Quantas vezes a gente falou sobre um jovem se colocar na política, eu ouvi você falar dos seus sonhos de mudança do país por meio da política, e você era bem jovem, né? E faz 10 anos que você deixou a gente, já fiquei meio que assustada, já são 10 anos aqui pra mim, que se formaram, né? Segurei. Passa todo um filme. Mas, estando aqui com vocês, a gente só percebe o quanto valeu a pena, né? Toda essa caminhada, e
o que eu posso falar, está até gravado, é para as pessoas não deixarem de sonhar. Busquem sempre seus sonhos, por mais difícil, inalcançável que seja. Mas um dia de cada vez, você sonhando, você vai chegar lá. Você vai chegar mais perto de onde você quer. Maravilha. Eu queria pegar até um gancho do que você falou. Como você tem visto, Juan, assim, falando agora de jovens, né? Nós temos alunos que nos assistem e você tem visto esse interesse pela política crescer no Brasil, na juventude? Acredito que sim, principalmente nos últimos anos. As redes sociais é uma grande mola propulsora, né, desse novo fenômeno dos jovens na política. As coisas ficaram muito polarizadas, mas o jovem começou a se interessar mais e pôde acompanhar melhor, né, tudo o que acontece no Congresso e até que mexe diretamente na vivência do dia a dia do jovem. Hoje, por exemplo, a gente teve votação do Marco das Startups, que é um projeto totalmente voltado para jovens, mexe com o futuro de quem está empreendendo, quem está começando a vida empresarial. Então, tinha muito jovem acompanhando, muito jovem lá no Senado, por exemplo, acompanhando a votação. Isso é sensacional, que a gente tenha mais jovens assim no Brasil, cada vez mais acompanhando a política, porque é aquilo que eu falei. Para o mal prevalecer, basta que os bons não façam nada. Verdade, verdade. E o Juan se destaca aqui pela oratória, né, Henrique? Sempre, né? Sempre se destacou pela oratória. E assim, a gente já tocando nesse assunto, então, do estudante, do jovem que está entrando, na escola, como é que, assim, eu tive o prazer de te ver estudarmos juntos, mas na escola, o que você teve de incentivo para seguir essa vida política? Então, seja na oratória, com a participação nos debates, seja como representante de turma, como representante ali do grupo da agremiação de alunos para poder ter uma conversa com os professores. O que você acha do jovem hoje que ele pode buscar já no começo da escola para entrar nesse mundo político, assim, se ele tiver um interesse? Olha, eu acho que o meu início foi ali como representante de turma, né? Eu nunca tinha sido... O Henrique foi representante antes de mim. Eu preciso que se diga. Passou o bastão. O Henrique passou o bastão para mim. Já tinha feito 2 mandatos. O Henrique passou o bastão. Era ilegal o terceiro. Era ilegal, Eu virei representante de turma logo em seguida, e isso já foi uma baita de uma ferramenta, né? Ainda mais terceiro ano, que tem que cuidar de uma série de coisas, de formatura, enfim, né? A passar no vestibular. Passar no vestibular. Você tem, acho que você tem que todos os cuidados pessoais seus, as preocupações pessoais e também, né? Com o grupo. Então, tudo isso já catapultou. E foi um diferencial que eu não tive em todos os colégios por onde eu passei no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui em Brasília, foi um grande diferencial. E eu sempre falo com muito orgulho do Dromos, né? Por ter... Obrigada. Eu falo mesmo. Estou aqui com o maior orgulho, até emocionado. Como eu falei, passa um filme de tudo que a gente viveu há 10 anos atrás. E foi um grande motor para a minha carreira, para a minha vida. Odisseia também, nós cuidamos, foi a primeira vez... Odisseia é um trauma, né? Não, mas 3 turmas se juntaram na nossa época e viraram um grupo só, e lidar com aquilo tudo, quantos alunos? 150 alunos, mais ou menos? Era o ensino médio inteiro. Era o ensino médio inteiro, era muita gente para cuidar e lidar com aquilo tudo, toda a pressão, enfim. Tudo isso acaba incentivando também e despertando esse interesse pela liderança. É interessante você falar, porque a Odisseia a gente virou um trauma, né? Porque primeiro que todo mundo que passou pelo Dromos fala da Odisseia. Ou triste ou feliz, ou assim, né? Isso que me marcou de alguma maneira, né? É interessante você falar que esse projeto ficou, porque a Odisseia ela trabalha muito com o conteúdo oculto, né? E que, por vezes, os pais não entendem, acham que escola é só ensinar o conteúdo da matemática, da física, mas tem todo esse conteúdo que vocês estão conversando agora, que, claro, quando a gente pensa em fazer Odisseia, a gente pensa nesses conteúdos, né? E que a gente comece a perceber que eles realmente chegam a vocês, né? Porque administrar pessoas, administrar conflitos, gerenciar o ganhar, gerenciar o perder, essas coisas são conteúdos que só uma Odisseia pode fazer. Matemática, física e química não dão conta desse conteúdo, né? Professora, isso é algo que eu sempre enxerguei. A maior parte dos colégios, eles são voltados para ensinar o conteúdo. De jogar o conteúdo, aprender ou não, beleza. O Dromos, eu sempre enxerguei como um case de formação de cidadãos para a sociedade, né?
Então, ali a gente não está só para entender o conteúdo, mas então também entender como funciona toda uma vida, porque afinal de contas não fica só o conteúdo, fica uma vida que vem logo em seguida, né? Então, eu acho que o Dromos é um case de sucesso de formação de cidadãos. Muito obrigada, Juan. Olhando vocês três aqui, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Eu já pensei isso várias vezes. Estou até roubando o seu lugar aqui de entrevistado. Mas é porque ensinar o conteúdo, todas as escolas têm esse propósito. E assim, cada escola vai ensinar de uma forma diferente, mas se ficar voltado só para o conteúdo, de fato, todas as escolas vão ter o mesmo objetivo. E por que as pessoas que saem do Dromos querem voltar para o Dromos? Porque as pessoas não aprenderam só o conteúdo, né? Eu acho que tem um algo a mais. Legal, esse testemunho, muito obrigada. É legal, assim, a Odisseia ensina as pessoas que são mais tímidas a perderem um pouco a timidez numa apresentação artística, as pessoas que não se relacionam muito em sociedade a se tornarem um grupo, um time, porque numa gincana comum de escola, sempre tem aqueles 5, 6 meninos que participam da educação física. Eles vão representar a nossa turma na gincana, aí as outras pessoas ficam escutando música num canto ou abandonadas, e o Dromos não. A Odisseia, que a gente pode dizer assim, que é muito mais do que uma gincana no Dromos, eu acho que não é só isso, ele te ensina a trabalhar em equipe, a você se desconstruir um pouco. Então você não fica quieto, mas a sua atribuição eu não vou apresentar, mas você pode ajudar de uma outra forma. Então todo mundo participa. Eu acho que a gente tem mais memória disso da Odisseia. Eu vou me lembrar disso, Henrique, toda vez a próxima vez que eu perguntar por que a gente faz Odisseia. É uma coisa que não pode, por favor. Não pode parar, mas gerenciamento de risco. Eu lembro que na nossa época a gente cuidava de barraca de festa junina para ganhar dinheiro para investir na Odisseia. Então, educação financeira que a gente tinha que vender mais para poder ganhar mais dinheiro para poder... É verdade. É verdade. No último podcast que a gente teve, então, esse de empreendedorismo que a gente viu, né? Então, assim, a gente tinha isso também, de vender na cantina, no intervalo, na sexta-feira tinha o trote, quem não vai vestido tinha que pagar uma contribuição para fomentar ou a gincana ou então a formatura, a gente tinha muito isso. E isso da gincana, Urbano, já jogando a palavra para você, é uma coisa que marcou muito e que ensina realmente muito. A gente tem e une muito a turma. Eu acho que hoje a gente tem um grupo, muitas pessoas saem e assim, não saem sem amigos na escola. E isso da gincana era muito legal, porque a gente se encontrava nos finais de semana, a gente saía, vamos ensaiar hoje, à tarde, mas à noite, à noite vamos comer uma pizza, então vamos encontrar. Então era Zelador da escola que eu diga. Isso, você sabe que a Odisseia foi evoluindo muito, né, ao longo dos anos, né? Porque isso foi até, eu lembro do comentário do Rodrigo, inclusive, né, meu irmão, que também foi aluno do Dromos. E ele viu uma vez uma apresentação, muitos anos depois que eu mostrei para ele, né, dos alunos, e aí tinha telão, fumaça, uma coreografia lá, ele deu toda coisa. Ele falou, nossa, mas tipo assim, era 15 anos depois, né? Ele, nossa, mano, no meu tempo a gente pegava um cabo de vassoura e projetava uma guitarra. Então assim, o negócio foi ficando, entendeu? O pessoal botava moto no ginásio, tinha... A última gincana, que antes da pandemia, evidentemente, a gente teve até uma menina descendo do lenço lá dentro do ginásio. Realmente a coisa evoluiu. E mostra isso, né? Dessas competências que as pessoas têm, dessas qualidades que as pessoas têm, que muitas vezes num colégio convencional, a gente acho que vou utilizar esse termo, ela não consegue desenvolver. Então, no exemplo que a gente está conversando, da pessoa descendo com lança, ela tem um lado artístico. Sim. E esse lado artístico iria ser explorado se ela estivesse no colégio convencional, onde os professores apenas passassem o conteúdo? Não, talvez esse lado artístico, inclusive, ficasse reprimido nela. Então muito... Você solta isso. Realmente, agora eu já sei por quê. Tá vendo? Não é só dor de cabeça. Agora, por mais 20 anos, vai ter Odisseia. Vai ter Odisseia. A Odisseia É um tá trabalho muito grande. renovado para a Odisseia. Você conseguiu, ele conseguiu. A gente está falando para os alunos que estão muito dentro desse contexto também, né? Eles sabem bem o que a gente está falando. Aquele jovem, aquele estudante, né? Hoje ele está no ensino médio, ou ainda talvez no Fundamental 2 ou Fundamental 1, né? Pode ser, né? Provavelmente é possível, né? Que também ele já tem essa aspiração, né? O jovem que tem no seu coração o sonho de um dia ingressar na política, né? E está hoje em idade escolar, né? Qual a dica, qual o conselho que você daria para esse jovem, né,
quais os caminhos que, de repente, você dá uma dica aqui, que você poupa a ele alguma questão que você teve que enfrentar, que né, de repente não precisaria. Algum atalho. Num bom sentido, né? Com certeza, claro. né, um atalho num bom sentido. E como que, enfim, deixa você à vontade aí para dizer para esse jovem como que ele deve se preparar. Não só para política, mas eu vejo para qualquer carreira. A criança, se ela já tem um sonho, já tem uma intuição, eu quero ser isso. Primeiro, se você realmente quer ser isso, tampa os ouvidos, porque o que vai ter de gente falando para você, não faça, é muito difícil. Tampa os ouvidos e siga. Isso é fundamental, você seguir sua intuição e querer atingir aquele seu objetivo, aquele seu sonho. Isso funciona para qualquer profissão. A gente, conversando nos meus tempos de universidade, acabei sendo de DCE também, então a gente tinha uma confluência de vários cursos conversando. E tinha gente da medicina, da engenharia civil que falava a mesma coisa. Poxa, muita gente desacreditou que eu não passaria, que eu não conseguiria, e aqui eu tô. Isso então funciona para qualquer carreira. Esquece um pouco os comentários negativos. Foca naquilo que você acredita. Se você acha que vai chegar lá, você vai chegar. Pode até demorar um pouquinho, mas você vai chegar. Uhum. Legal. Eu acho que, bom, você está falando de ter visão, né? Pensar lá na frente, né? Pensar longe, sonho grande. E buscar o sonho, né? E materiais assim, de estudo, fontes que o aluno pode ter para buscar, né, conteúdos e se preparar, o que você indica? Não, hoje já tem bem mais coisa do que eu tenho. Ainda bem, né? No meu tempo é bem mais E escasso. olha que não é tão antigo Não assim, é tanto, mas já mas evoluiu nosso um tempo ano. não tinha nem WhatsApp, Henrique. Então, para Ixi, você ver, Precisa falar isso aqui. o cheiro de naftalina que nós já temos. Nosso tempo não tinha nem WhatsApp, mas hoje as ferramentas elas são muito mais fáceis, né? Já são muito mais acessíveis. É óbvio, a gente não pode recomendar para uma criança ler uma tese e buscar aquilo como ensinamento, não. Mas tem livros didáticos que explicam, principalmente sobre a política, né? Tem Aristóteles, né? A Política, o grande livro dele, perdão, não é Aristóteles, é Platão. Já tem livro infantil ensinando a política de Platão para criança. Então, hoje a ferramenta é bem mais acessível do que naquele tempo. E professor Amábile, você que pensou na nossa disciplina de ética e valores, né, valores e ética, na verdade eu sei que você pensou na nossa proposta pedagógica em 3 pilares. Um deles é formar com princípios e valores, né, que foi um tema nosso aqui de hoje, né. Dentro dessa disciplina, e está o professor aqui hoje da disciplina, né, no Fundamental 2, né, nós temos esse trabalho, na verdade, com desde as crianças. Né? O que você contempla, né, dentro dessa disciplina, e também o Henrique, que é o professor, né, da disciplina? Eu quero jogar para vocês aí, para contarem um pouco, para quem nos assiste, o que a gente tem de ética e valores dentro do Dromos, dentro da disciplina propriamente dita também? Quando a gente pensou nessa disciplina, a gente realmente queria dar para o aluno mais um instrumento de cidadania, mais um instrumento para poder viver na vida, né? A gente sabe que não é só a cognição ou só o conhecimento que vai tornar uma pessoa um cidadão ou tornar ela feliz, né? Ela tem que ter valores, ela tem que acreditar no seu sonho, ela tem que acreditar nas pessoas, tem que acreditar que é possível transformar, né? E ser sempre uma pessoa melhor. Então, quando a gente pensou nessa disciplina, a gente pensou nesse pilar mesmo, de dar mais um instrumento, mais uma ferramenta, um pouco virada para a questão emocional, que hoje a gente até fala das competências emocionais da escola. Graças a Deus a gente evoluiu, hoje a gente começa a falar das competências emocionais, mas pensamos nisso, em dar mais um instrumento para vocês, né? Legal. E acho que deu certo. Legal. E hoje eu procuro abordar, já trazendo para o lado da que a gente está trazendo discussão aqui de política, fomentar muito o debate. Mas primeiro, estou iniciando agora, né, principalmente com o 8º e 9º ano, ensiná-los a debater. Porque eu acho que hoje o que a gente mais tem, a gente mais presencia, é um discurso de opinião. Então as pessoas hoje, elas têm uma opinião, muitas vezes, de uma influência externa, então uma opinião que elas escutam em casa ou que elas acompanham nas redes sociais. Sem fundamentação. Sem fundamentação nenhuma. E aí foi na minha primeira aula, isso em todas as turmas, mas principalmente o 8º e 9º, que são as pessoas que já são um pouco mais maduras, já têm mais um conhecimento do que está acontecendo no mundo. Eu perguntei o que eles gostariam de ver na aula e de discutir em valor e ética. E todo mundo queria debater. Todo mundo falou, professor, a gente gosta muito de debate.
Falei, ótimo, e sobre o quê? E aí sobre os temas mais atuais, sobre os problemas sociais que a gente tem hoje, as desigualdades, principalmente desigualdade racial, as questões de homofobia, de machismo e feminismo, que são assuntos que estão muito na moda e que eles muito provavelmente escutam ou em casa, ou nas redes sociais, ou nos dois, né, digamos assim. E eu falei, tudo bem, legal, a gente pode conversar sobre isso tudo, mas vocês sabem discutir? Pronto. Legal. Aí todo mundo, mas como assim discutir? Eu sei, minha opinião é essa. Eu falei, não, a sua opinião é essa, mas você sabe discutir, você sabe defender o seu argumento? Porque na primeira vez que eu chegar e fizer a primeira pergunta do porquê, você vai saber responder, justificar o seu posicionamento? Aí eles olharam e falaram, não. Eu falei, não, então primeiro vamos aprender a debater sobre qualquer assunto. Sobre por que a parede é branca, por que a televisão precisa de... Tem uma justificativa, tem um debate, ele tem um raciocínio lógico de argumentação, de apresentação do seu argumento. Então eu falei, primeiro vamos ver isso e aí depois a gente discute sobre todos os assuntos que vocês quiserem. O debate é uma via de duas mãos, É uma via de duas mãos. Você tem que saber, eu falei para eles também, e busco mostrar em todas as aulas. Para você entrar em um debate, você tem que saber muito mais o argumento do seu oponente do que o seu. Você tem que saber muito mais o outro lado do que o seu para você ter, até mesmo para você formar um argumento. Legal. Você tem que saber primeiro o que o outro pensa, o outro que eu falo, não a outra pessoa, mas o que o outro lado, o que a ideia diferente da minha pensa, por que ela pensa assim e quais os argumentos que ela usa, para você ter a sua ideia. Legal. E a gente traz muito isso. Você falando, Henrique, achei muito legal. Eu lembrei, tem um livro do Schopenhauer, se não me engano. Esse livro é fantástico. É sobre a arte do debate. Não, se iluminou, né? Tem vários nomes esse livro. Tem vários nomes esse livro, não é isso? Como vencer um debate sem ter razão. É isso. A arte de argumentar. A arte de argumentar, né? Então fica aí também uma dica de literatura legal para você, com certeza. Aí, qualquer idade, né? O Schopenhauer aí vai com certeza te ajudar. E eu também pensei num exercício que é muito legal, que é você conseguir debater e defender a ideia contrária à sua. Exatamente. Né? E lá em casa esses dias eu fiz até um exercício, coloquei não vou nem dizer em qual contexto do tema, mas eu coloquei lá num vídeo, né, tava até com a minha esposa, e aí a pessoa ficou lá, falava uma coisa diferente daquela que eu acreditava, né, e ela falou assim, mas por que você tá colocando isso, né, tipo, vocês ficaram colocando absurdo, né, ela pensa que nem eu falei, não, eu tô fazendo um exercício aqui, eu tô tentando entender, né, o outro lado, e até desenvolver uma compaixão pelo outro lado, claro, se estivesse falando um absurdo ou uma coisa que é uma violação, mas né, é só para pensar diferente, né, Juan? No meu primeiro estágio, eu passei por uma situação parecida. O meu chefe, lidando com gerenciamento político, né, ele me colocou com um cliente para defender um lado oposto, de propósito. Eu fui colocado numa situação proposital que ele sabia qual era o meu posicionamento ali pessoal, né, mas ele falou, não, você vai defender a parte contrária. É mesmo, né? Então, até nisso, eu tive que aprender, já profissionalmente, o como lidar com o lado contrário. Ô, Igual, valeu a pena toda essa caminhada na política? Você não desistiu não, né? Diz pra gente. Não desisti. Que legal. O que eu falei, só de estar aqui já é um significado de que tudo valeu a pena. E eu tenho certeza que ainda tem muita água pela frente. São 27 anos, né? Já são 27 anos, mas assim, tem muita água pela frente, tem muita história para acontecer. Eu sinto que está só no início. Então, assim, eu sou muito grato por tudo aquilo que fez parte da minha caminhada, o Dromus, certamente. Eu estou aqui com o maior orgulho, com a maior paixão, podendo falar, porque assim, a gente tem que ser grato por tudo aquilo que é fundamental na nossa caminhada. E o Dromus certamente foi uma parte fundamental e crucial. Obrigada, olha, eu vou pegar essa sua frase, eu acho, viu? Vou pedir para os nossos amigos aqui. Nós temos uma galera aqui fantástica, tá? Nós gravamos aqui com a agência Solaris, né, produção multimídia, tá aqui com a gente o Tomás, o Rodrigo, o Adson, e eu tô tomando essa liberdade aí, eles estão acenando aqui pra gente, é uma galera aqui incrível, né, você vê a qualidade da nossa produção aqui, o carinho com que eles recebem a gente, fantástico. E eu quero pegar essa sua frase, né, a gente tem que ser grato pela caminhada, por tudo aquilo que fez parte da nossa caminhada. Aqui foi fundamental na nossa caminhada, né? De repente fazer até chamar desse programa e dar um toque no pessoal aí que pode fazer, com certeza, até uma série para o Dromus, né? A gente tem que ser grato
por tudo que foi fundamental pela nossa caminhada. Nós vamos lançar até um TBT, né, uma série de TBTs, eu estou até devendo aí para o Adson. São fotos, eu vou pedir essa foto de vocês, porque nós vamos usar só fotos do Dromos históricas, uma retrospectiva, o Adson está até fazendo assim lá atrás. Nós vamos fazer essa série, né, justamente, de repente a gente põe essa chamada, né? Temos que ser gratos por tudo que foi fundamental para a nossa caminhada. Mas olhar uma foto dessa dá pra tristeza, olhar como a gente era jovem. Não, vocês são Nem vou falar nada. Eu acho que é para encerrar o programa. Como o tempo passou. É porque você fala, eu chego lá no Dromos às vezes, eu vou falar uma coisa assim, que eu já sei há muito tempo, né? E eu falo assim, olha, eu nasci careca, fiquei cabeludo e depois fiquei careca de novo. Então eu já tô sabendo dessa história. Eu não sei isso daí, entendeu? O que já aconteceu comigo. Mas olha, o sentimento, sinceramente, é esse que o Juan colocou também, né? Muito legal, obrigada. Tem muita coisa para acontecer, né? Tem sim. Muitas águas para rolarem aí, muita coisa boa, é só o começo, né? Eu acho que esse é o melhor sentimento que a gente tem. São 10 anos que eu tenho de formação no Dromos, mas se a gente olhar, parece que foi assim um piscar de olhos, passou muito rápido. Então, o que vem pela frente está nos caminhos de Deus e... Eu agradeço as redes sociais, porque eu nunca me despedi de você, né? Nem eu de você. A gente sempre estava junto, né? A gente se encontrava até no congresso, de vez em quando. Congresso, e nas redes sociais sempre, né? Sim. Minha admiração profunda pela tua caminhada, pela pessoa que você é, pelos talentos, né? E sobretudo porque você não desperdiçou seus talentos, você agarrou neles e seguiu, né? E eu tenho certeza que ainda vou te ver em lugares altos. Agradeço demais aqui. É até difícil a gente ficar emocionado, mas agradeço demais. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Como eu falei, a gente amadurece, mas sempre com aquela gratidão de tudo aquilo que fez parte da nossa caminhada, da nossa trajetória. E vocês são parte fundamental da minha trajetória. O Dromos tem um capítulo muito importante na minha vida. E eu tenho certeza que, não sei onde eu vou estar amanhã, mas o Dromos vai continuar fazendo parte. Que bom, a gente vai estar juntos. Maravilha. Maravilha. Por favor, Henrique, colocar mais hoje alguma coisa? Tivemos aqui com o professor Amable, Rafael, Juan, muito obrigado então pela presença. Juan, eu que agradeço. Foi um papo muito legal, espero que vocês tenham gostado aí também. E semana que vem temos um outro convidado, né? Com certeza, o Dromos Talk continua, né, professora Amable? Sim, sempre juntos, né? Sempre juntos. Sempre juntos e com você. É isso aí. Continue nos acompanhando nas redes sociais, nos nossos canais. Vem muita coisa boa pela frente. Como o Juan colocou aqui hoje, é só o começo. Valeu, obrigado.